Alô, pessoal de todo o Brasil que nos assiste pelo desenrolado.com. É um prazer vê-los novamente e nós temos aqui o privilégio de conseguir desenrolar essa matéria tão legal que é física. Na aula de agora, você vai me assistir vendo então a princípio o campo visual. Professor Diego Leitão, o que diz respeito a isso? Como é que eu posso entender melhor campo visual? É fácil. Veja bem. Eu sou um observador e estou observando coisas através de um espelho plano. A posição onde eu me encontro e a posição onde o espelho está vão me ajudar a definir o meu campo visual. Preste atenção. Campo visual é assim, eu olho para o espelho e quero observar coisas no ambiente onde eu estou olhando. De repente, se eu der um passo para cá ou um passo para cá, a minha posição em relação ao espelho muda. E aí pode ser que olhando para o mesmo espelho, eu consiga agora ter o reflexo de outros ambientes e possa então contemplar novas imagens. Campo visual é, portanto, a região no espaço onde eu posso colocar um objeto de tal maneira que um observador, olhando para o espelho, consiga contemplar a imagem desses objetos. Veja o meu exemplo aqui no quadro. Este é o nosso espelho plano e sempre vamos observar aonde estão os cabelinhos. A face refletora é a oposta aos cabelinhos. Este aqui é o olho do observador e essa é a imagem do olho do observador. Notem que objeto, olho e sua respectiva imagem estão simetricamente colocados em relação ao espelho. Daqui para cá é a mesma distância que daqui para cá. Bem, quando o aluno faz isso, quando ele obtém de cara a imagem do olho, ele deve então ligar da imagem do olho até as bordas do espelho, até os limites do espelho. Vai lá, professor, liga aí então. Pronto, ó, liguei da imagem do olho às bordas do espelho. E agora vamos conhecer o campo visual. O campo visual é toda essa região aqui. Ah, uau, que legal, prof. Ó, toda essa região representa lugares onde eu posso colocar um objeto de tal maneira que esse observador, olhando para o espelho, será capaz de visualizar as imagens. Por exemplo, será que aquela pessoa conseguirá visualizar esse objeto através do espelho? Aí o aluno diz, professor, se ele der uma olhadinha de lado assim, ó, ele vê. Não vale não? Não, gente, não vale. Ele tem que conseguir ver através do espelho. Essa estrela de Davi está dentro ou está fora do campo de visão? Fora. O limite foi estabelecido aqui, ó. A estrela está fora, então ele não vai poder ver a estrela. Agora, se essa mesma estrela estivesse aqui agora, ó, se agora ela estivesse aqui, estaria dentro do campo visual e, portanto, essa pessoa poderia sim visualizar a imagem daquela estrela. Não é fácil, gente? E tão fácil quanto o que eu acabei de explicar em campo visual, essa análise bem simples do movimento de um objeto e da sua respectiva imagem quando o espelho se mantém parado. Observe bem, a lousa vai contemplar perfeitamente essa ideia. Aqui no centro, o espelho plano. Eis aqui o objeto e aqui a sua respectiva imagem. É uma pessoa que está caminhando, ora se aproximando do espelho, ora, se ela quiser, se afastando do espelho. Lembrando que se aqui estão os cabelinhos, o lado de cá é a frente do espelho. A frente do espelho, meus nobres e queridos alunos, é a região real. Muito bem. E atrás do espelho é a chamada região virtual, onde a imagem está. Objeto e sua respectiva imagem. Só para lembrar, se este objeto estiver a 2 metros de distância deste espelho, sua imagem
também estará a 2 metros, sendo que lá atrás. Sempre temos que respeitar essa ideia, é uma marcante característica em espelhos planos. Gente, digamos que esse objeto, essa pessoa, esteja se aproximando do espelho com a velocidade de 2 metros por segundo da esquerda para a direita. O que é que você acha que a imagem estará experimentando? Lembrando que o objeto e a imagem é que distam do espelho. Então é natural que ao mesmo tempo, simultaneamente, essa imagem também esteja se aproximando do espelho. Portanto, o deslocamento dela será da direita para a esquerda com o propósito de se aproximar do espelho. Então o objeto vindo para a direita, a sua imagem obrigatoriamente deverá ir para a esquerda. Mas lembrem-se, isso só acontece porque eu mantive o meu espelho fixo nessa posição. Caso eu pergunte a você a velocidade relativa entre o objeto e sua respectiva imagem. Ora, ele com 2 para a direita e a imagem dele com 2 para a esquerda, é a mesma coisa de ele estar parado e sua imagem vir ao encalço dele com 4 metros por segundo de velocidade. Essa também é uma que cheira à prova essa questão. Muito bem, caso o objeto se afaste do espelho, obrigatoriamente a imagem também deverá se afastar do espelho. Portanto, o sentido de deslocamento da imagem será sempre o oposto ao sentido de deslocamento do objeto, quando a gente mantém o espelho fixo. E professor Diego Leitão, caso o objeto esteja parado e a gente resolva deslocar o espelho? Ótima pergunta essa que você acabou de fazer. Então, respondendo à sua pergunta, a gente agora vai manter o objeto parado e vamos mover o espelho plano. Olha só, a setinha em P é o nosso objeto. E o espelho, que a princípio está em A, será o nosso objeto de estudo e ele é quem vai se mover. O nome desse assunto é translação de espelhos planos. Você vai transladar o espelho mantendo o objeto fixo. Ora, quando o objeto está em P e o espelho está em A, a imagem do objeto vai estar lá atrás do espelho na posição P1, de tal maneira que a distância de P até A seja exatamente a mesma que de P1 até A. Mas aí eu resolvo deslocar este espelho da posição A, digamos que ele vem agora para a posição B. O mesmo espelho saiu de A e veio para B. Porém, ninguém mexeu no objeto. O objeto se manteve parado. Por favor, tente apagar aí na sua mente essa imagem aqui. Veja, o espelho não está mais em A, o espelho agora está em B. Logo, meu caro professor, a distância do objeto até o espelho na posição B deverá ser a mesma distância da imagem até o espelho quando ele está na posição B. Portanto, gente, caso o objeto esteja em P e o espelho na nova posição B, a imagem vai acabar aparecendo aqui na posição P2. E qual é a sua conclusão? Está óbvio aqui no quadro, Nossa imagem estava a princípio em P1 e agora a nossa imagem está aqui em P2. Nós deslocamos o espelho para a direita e isso acabou produzindo um deslocamento da imagem também para a direita. Professor, portanto, de que forma a gente vai proceder? Caso o espelho tenha movimento com velocidade VE para a direita, a imagem acabará por se mover com velocidade VI para a esquerda. Bem, dá para a gente demonstrar, poderemos fazer isso numa outra ocasião. O deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho. Como assim, prof? Digamos que de A até B seja exatamente 3 metros. É possível nós demonstrarmos
que de P1 até P2 serão 6 metros. Quando você mantém o objeto parado e decide mover o espelho, o deslocamento da imagem é no mesmo sentido do espelho, porém é o dobro do valor. E tudo simultaneamente. Enquanto o espelho vem de A para B, ao mesmo tempo a imagem vem de P1 para P2. Rapaz, então, se o espelho anda 3 metros num tempo T e a imagem anda 6 metros no mesmo tempo, dá para você perceber que a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Eu espero que física esteja se transformando num grande aliado em seu favor, que vai ajudar você a desenrolar qualquer prova de vestibular. É sempre um prazer estar com vocês. Nos vemos na próxima aula. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.